5 minutinhos aí de tolerância. Guilherme já está aí, que vai fazer a nossa abertura. Gui? Tô aqui. Olá, então. Equipe Olá. DCTI aí presente. Sim. Gente, então, boa tarde. Hoje, então, estamos iniciando o segundo encontro da segunda edição da nossa rodada de capacitação. Esse ano, para quem está chegando agora, nós escolhemos o tema o arcabouço legal de inovação no Brasil. Nós vamos passar aí pelos grandes temas dentro de legislação para ciência, tecnologia e inovação que estão perpassando aí as nossas vidas, né, nesse mundo da inovação, dos ambientes de inovação, das políticas de inovação. Então, semana passada a gente teve um encaixe aí, falar um pouquinho sobre a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, com o Marcos Pinto, do MCTIC. Hoje, eu quero agradecer muito o aceite do convite da professora Juliana Crepaldi. Estou muito feliz de que nós estamos fazendo aí uma conexão direta pela primeira vez aqui na rede de centros, eu acho, e nas rodadas também com Minas Gerais. Pois eu vou contar aqui o breve currículo da professora Juliana, antes dela falar, mas já quero começar agradecendo, né, essa disponibilidade dela. Ela foi super indicada aí por pessoas da rede brasileira de Ciência, Tecnologia e Inovação. Até agradecer a Andréia, não sei se a Andréia Tamanini de São Bento, eu sei que ela está bem ocupada hoje, não sei se ela já entrou ou não, mas também agradecer porque foi por meio da Andréia Tamanini que a gente chegou na Juliana. Então, obrigada aí, Andréia, também por essa força, Andréia que está na rede aí do Fortec, tá bem? E dizer os recados paroquiais, né? O Dionei avisou, para quem estava aqui no início, o Dionei é o diretor executivo da EGEM, a Escola de Gestão Municipal, que é a nossa parceira e a apoiadora desta rodada, tá, gente? Então, o Dionei passou o seguinte recado: a EGEM vai emitir certificados de participação da rodada, mas para receber o certificado é preciso que vocês se cadastrem no link que ele colocou aqui no chat, tá? No final, a Meire coloca de novo, tá ali em cima, mas no final a gente pede para ela reforçar. E também ali no link, vocês têm acesso a todas as aulas que vão ficar gravadas, inclusive quem tiver interesse de dar uma olhada na conversa da semana passada com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele já está lá armazenado. Tá bom, gente? Então, professora Juliana, antes de passar para você, eu queria pedir que o Gui fizesse o Guilherme Murara, nós trabalhamos na mesma equipe, por isso a intimidade, né? Que já é conhecido aqui na rede, e o Gui fez o mestrado dele também nesse tema, ele tem estudado muito também o tema do arcabouço legal de inovação no Brasil, e ele vai fazer uma rápida contextualização do que a gente tem de legislação, desses movimentos que aconteceram aí nos últimos anos, para a gente já entrar aqui na seara do que a gente quer conversar hoje com a professora Juliana Crepaldi, que é o novo marco de ciência, tecnologia e inovação, e a professora Juliana vai tentar puxar um pouquinho mais isso para o tema, né, para os instrumentos que ficam aqui no âmbito de ambiente de inovação, das possibilidades de maior interação de governo com as empresas, né, e com todos os tipos de habitats de inovação. Então, já passo a palavra aqui para o Guilherme Murara, que vai fazer essa contextualização aí para a gente. E, na sequência, então, a gente passa para a professora Juliana. Gui, está contigo. Tá. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estão vendo a minha tela, Joana? Sim. Consegue ver? Tá. Eu separei só alguns slides aqui, só para a gente contextualizar mas tem mais alguém chamando. Oi? Eu queria só dar um oi. Tinha mais alguém, não sei se é o Dionei chamando, tinha mais alguém. O Mores. Oi, Mor. Gente, desculpa, não tinha visto. O nosso diretor entrou, ele estava em viagem, conseguiu chegar a tempo. Estava na estrada, então passar a palavra aqui também para o nosso diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mores, está com você. Desculpa até só quebrar um pouco o protocolo aqui, Gui, eu só vou falar rapidinho. Nós estamos em visita, por isso nós estávamos em estrada agora, mas eu estou aqui com o Fábio aqui da FAPESC, que está aqui comigo, está aqui a Andréia, nós estamos em São Bento aqui, lá no fundo é o Centro de Inovação, e a gente está aqui para realmente... Teve um evento Planalto Norte hoje, né? O evento do Inova Planalto aqui, muito bom o movimento. A gente esteve representando a secretaria e o Fábio, o governador aqui.
e promovido aqui pela Andréia, pelo time aqui, que nos recebeu bem, mas eu queria só dar uma saudação a todos, né? Um bom evento, e a gente, até a internet está pegando um pouquinho, oscilando aqui o sinal, por isso que a gente vai ter a dificuldade de estar com vídeo aqui, mas desejar aí sucesso, um bom evento a todos, né? Dizer que a gente tem muito objetivo aí para ser alcançado, e através das capacitações, né? Aí o Ana e o Guilherme estão fomentando, a Meire também, e a gente está querendo startar muitas coisas boas aí, né? Mas tem coisas que são novidades ainda, que a gente vai, aos poucos, a gente vai começando a soltar aí, tá? O que o Fábio está aqui, Fábio, dá uma mensagem para a turma aí dos centros aqui. Tudo bem, pessoal? Desejar aí uma ótima capacitação para vocês. Falar sobre instrumentos jurídicos, né? É extremamente importante. A gente depende muito de, né? Como órgãos públicos, a gente depende muito de um alinhamento em relação à legislação e essas inovações que a legislação também tem trazido, para que a gente possa estar incorporando dos nossos movimentos estaduais, né? E com isso também acelerando aí o processo de inovação no estado. Bom evento aí para todos vocês. Rapidamente, a Andréia, nossa anfitriã aqui, vai dar só um oi aí, Andréia, que também é gestora aqui, secretária também de Desenvolvimento Econômico do município, ligada na rede aí. Fala aí, Andréia. Boa tarde a todos, né? Acompanha depois a capacitação com a Juliana, que eu sei que é fera, né? Vai trazer um conteúdo super legal aí para o grupo. E espero que a gente possa receber vocês aqui. Valeu, gente. Sucesso. Boa capacitação. Andréia está aí ainda? Andréia está aí ainda? Aqui, Andréia. André, você nem ouviu, eu tinha agradecido aqui publicamente, né, que nós chegamos na Juliana e estamos fazendo aí essa nossa primeira conexão com Minas, aqui por tua causa, né, conseguiste esse contato aí para a gente por meio do Fortec, então, obrigada aí pela tua participação, contribuição aqui na nossa rodada. Eu tinha falado isso, mas vocês não tinham entrado ainda, querida, obrigada. Obrigada. Valeu, gente, tudo bom, tá? Então, voltando agora, Gui, vamos direto. Vou voltar aqui, então. Só separei alguns slides aqui para a gente contextualizar um pouco essa questão das alterações aí da nossa legislação de ciência, tecnologia e inovação. Primeiro, assim, quando a gente fala inovação, quando a gente pensa que setores ou instituições, geralmente as pessoas ligam muito isso à iniciativa privada, né? Pensa ali nos smartphones, desenvolvimento de soluções e tudo mais, e às vezes esquece que tem um grande parceiro nisso, que é o setor público, e muitas vezes as pessoas lembram do setor público só como aquela coisa burocrática, né? O pessoal ali carimbando, segurando o processo, e a iniciativa privada ali como sendo o setor que é mais ativo, né? Nesse meio. Mas o que a gente vem verificando muito, tanto na literatura quanto nas experiências mundo afora, é que para a gente desenvolver a solução, a gente tem que estar trabalhando cada vez mais para conectar esses dois lados, né? Setor privado e setor público. Até porque tem diversos outros atores aí, quando a gente vê, está permeando aí todo o setor público e privado aí no meio deles todos, né? Então, aí seja empresas, instituições de ensino superior, os governos, aí os habitats de inovação, né? Centros de inovação, incubadoras, todos eles aí tem um papel muito relevante quando a gente vai falar sobre a política de inovação. E aí, como que eles se articulam? Quando a gente vai verificar um pouco sobre o que traz aí os artigos, os livros publicados aqui sobre o nosso sistema aqui no Brasil, que é muito importante que tem esse trabalho tanto top-down quanto bottom-up, né? Então, de cima para baixo e baixo para cima, aí, o tempo todo trabalhando de forma articulada, também uma forma de rede, e aí também a constituição de sistemas aí para potencializar a articulação entre esses atores que permeiam aí a política de inovação. E aí como que é isso no Brasil? Aí quando a gente vê aí a emenda constitucional 85, ela traz a inovação como algo que o Estado, em sentido amplo, vai incentivar, com a participação dos 3 entes, e também, quando a gente vai verificar aí um pouco mais a fundo, a gente vê que é um campo centralizado mais no ente federal, com uma baixa participação dos municípios. E aí o histórico de alterações dessa lei, né, começou lá em 2004, com a primeira lei de inovação, que tinha esse intuito de promover uma sinergia entre a tríplice hélice, e aí diversas dificuldades aí peraí que estou tendo um pouco de retorno.
mas a gente teve um pouco de dificuldade para implantar tudo aquilo que a lei trazia. E aí, a partir de um movimento bem importante que teve ali ali da Emenda Constitucional 85, que introduziu aí ciência, tecnologia e inovação como uma política de Estado e uma competência concorrente. Então, tanto União, Distrito Federal, os estados e municípios possuem aí competência para legislar sobre essa política. E aí o novo marco de 2016, ele alterou aquela lei de inovação de 2004 e outras legislações, também trouxe alguns dispositivos próprios, e o intuito dele era aumentar ainda mais essa interação entre a tríplice hélice e conseguir aí com que a gente trabalhe aí a inovação direto, né, nos ambientes de estímulo à inovação, nas empresas, e conseguir fazer com que isso aí transite entre o poder público e iniciativa privada. Tem outras legislações que são interessantes a gente conhecer, que também falam aí da inovação, como a Lei do Bem, que é uma lei de incentivo, e a Lei de Informática também. Vou deixar aqui só a numeração para quem quiser depois pesquisar um pouco mais a fundo. E aí, aqui em Santa Catarina, a gente tem a nossa Lei de Inovação de 2008, a gente também fez uma PEC, à luz aí do que aconteceu no âmbito federal, que está agora na Assembleia, e a nossa nova legislação, a gente discutiu isso dentro do Pacto pela Inovação. A partir disso, a gente depois fez uma minuta, e isso ainda está tramitando aqui internamente no Estado, mas em breve também deve ir para a Assembleia para ser avaliada lá pelos deputados. Aí agora só um pouquinho mais sobre o nosso Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente tinha aquela estratégia de 2016 a 2022, que trazia lá também como uma pessoa, um ator importante nessa política, aí no político, as secretarias estaduais e municipais. O que eu destaco é que o único lugar que apareceu como secretaria municipal naquele documento foi só nessa figura. Ele não trouxe assim, exatamente qual era o papel do município, né, no meio dessa política. E aí fica a nossa dúvida aqui, né? E os municípios, que é principalmente o público que a gente está falando aqui agora, né? Dos centros de inovação aí que estão espalhados aí pelo estado. A nova lei, ela alterou aquela lei anterior lá de inovação, e ela tem aí alguns pontos para serem trabalhados aí conforme os capítulos, né? Desde aí do estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos à inovação, ao papel aí das ICTs também nesse processo, a inovação nas empresas e o estímulo ao inventor independente. Aqui eu coloquei só hipoteticamente aí algumas bolinhas, simbolizando aí que ali tem alguns artigos que são importantes do município olhar quando for fazer a sua legislação, que tem ali possíveis atribuições aí para os municípios. A gente tem aí alguns exemplos de cidades que iniciaram com leis de inovação também nos municípios, né? Vitória, no Espírito Santo, e Florianópolis. No caso de Florianópolis, a gente já tem aí alguns relatos que são bem importantes, a gente sempre resgatar, que em 2008 a parte de ISS, da parte de tecnologia, representava aí 11% da arrecadação do município, estava em segundo lugar. Em 2015, isso aí já mudou totalmente, 30% do ISS aí vem da área de tecnologia. A gente vê como é importante estar trabalhando aí com uma legislação que responda a esse desenvolvimento que está acontecendo aí na região. E aí a gente entende aí que é importante ter uma lei para auxiliar a desenvolver, e também em função de que o município está mais próximo do cidadão, e também para ser aí um território mais competitivo. Eu trouxe só essas ponderações aí para a gente iniciar essa discussão, e aí eu acho que a doutora Juliana vai poder aprofundar um pouco mais aí para a gente, também saber como que o Centro de Inovação pode utilizar aí dessas parcerias que a lei traz para fortalecer, né? E que fórmula aí de estímulo às empresas que estão sendo utilizadas, como que a gente pode utilizar isso também aqui na prática a partir dessa lei de inovação. Doutora Juliana, acho que agora eu vou passar primeiro para a Ioana para ela fazer a sua apresentação, tá bom? Isso aí, Gui, obrigada. Já vou aqui passar a bola quase que diretamente para a Juliana. Hoje a gente vai falar com ela aqui um pouquinho sobre, então, o novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, e trabalhando aí, destacando os avanços e as novas possibilidades para empresas e ambientes de inovação. A Juliana é doutora em Inovação Tecnológica e mestre em Direito Internacional Público pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela hoje também é coordenadora executiva da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica, da UFMG também, e é diretora técnica do Fórum dos Gestores de Inovação e Transferência Tecnológica, que é o nosso Fortec. E também, além disso, é membro
do Conselho de Inovação da Associação Comercial e Empresarial de Minas, a ACEMinas. Não sei se eu falei totalmente correto aqui a abreviação, professora Juliana. Então, te passo a palavra e agradeço, professora, novamente a tua disponibilidade de estar aqui com a gente, dizer, então, que estamos bem felizes por essa ponte aí, Santa Catarina e Minas, que a gente está inaugurando com você hoje. Que ótimo. Fico super feliz também, né, com essa possibilidade de aproximação, mesmo que virtual, por enquanto, né? Depois a gente vai mudar isso. Queria agradecer muito o convite, fiquei muito honrada quando recebi, né, da Ioana, o convite para falar hoje para a rede catarinense de centros de inovação. Estou vendo que tem muitas pessoas aí, né, acompanhando, 65 participantes, quer dizer, baita responsabilidade falar para vocês, mas é uma alegria também, né, ver esse movimento no estado de Santa Catarina. O último evento do Fortec presencial foi em Florianópolis, junto com outros eventos, né, que foi feito um misto, né, de eventos sobre o tema, e a gente pôde perceber, estando, né, em Florianópolis, como estão as iniciativas, né, para fomentar a inovação e empreendedorismo de base tecnológica no estado, e é realmente inspirador para a gente aqui em Minas Gerais ver esse movimento. Então, agradecer. Eu trouxe uma apresentação para a gente poder falar, né? Acho que o meu dever de casa aqui é falar do marco legal da ciência, tecnologia e inovação, mas eu tentei trazer para as discussões casos concretos, para a gente falar das possibilidades e mostrar um pouco, né, sobre a materialização que a gente tem tentado fazer na UFMG. Eu trouxe alguns casos da UFMG, né, onde eu atuo junto ao Núcleo de Inovação Tecnológica, e eu gosto de brincar que eu sou uma advogada trivida sem ser responsável. O que quer dizer isso? De tentar testar os modelos, né, desde a implementação do marco legal, de forma muito próxima da AGU, né, da Advocacia Geral da União, nas discussões das instâncias da UFMG, mas sem ter muito medo de tentar, né, e de fazer rodar os modelos, porque, como gestores que somos todos aqui, né, a gente tem essas tarefas, mais do que a tarefa, como colocou o Guilherme aí, a inovação, ela é política pública, marco legal de inovação. Eu estava falando hoje de manhã em um evento do Rio de Janeiro, hoje meu dia está bem agitado para discutir, né, marco legal, estava falando no evento da Repeat, e aí foi muito boa a discussão, a gente estava falando sobre conflitos de interesse, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês, na relação de empresas que têm o pesquisador com as universidades, o tema era esse do painel, mas antes de falar, né, do tópico do conflito de interesses, a gente estava falando sobre muito mais, né, a minha formação é em direito, mas muito mais que ter uma visão legalista, né, para esse assunto, é uma visão estratégica, e é isso que a gente vai discutir aqui, e foi muito oportuno, viu, Guilherme? Acho que você me ajudou, assim, tem os primeiros slides, eu vou poder passar bem rápido por eles, porque você trouxe um contexto muito interessante, muito completo, de como se insere, né, a discussão do marco legal de inovação no país, né, de forma geral, e mais uma vez como uma política para a gente avançar. Eu vou aqui compartilhar minha tela. Apareceu para vocês? Deixa eu só colocar. Deu certo, sim, né? Apareceu. É ótimo fazer a apresentação pelo Zoom, porque eu continuo vendo vocês, né? Tem algumas plataformas que a gente fica só vendo a tela, é horrível. Mas, enfim, então o objetivo, né, da nossa conversa hoje é falar dos avanços e as possibilidades. Eu trouxe também para apresentar para vocês o que eu aprofundei na minha pesquisa de doutorado, que eu defendi no ano passado, que é usando o marco legal de inovação, como que a gente pode formatar novos ambientes promotores de inovação, além das incubadoras, dos parques tecnológicos, né, como que a gente pode fomentar, a partir das possibilidades previstas na lei, ambientes temáticos de inovação, aproveitando ilhas de excelência das nossas instituições. Tá? E aí, está mais para o final, mas eu já estou dando um spoiler aqui, que é um dos assuntos que eu trouxe para a gente discutir. Então, eu vou voltar, né? O Guilherme já falou bastante sobre isso, mas a gente tem, né, cada vez mais um cenário, aqui eu estou bem na contextualização, de consolidação, né, tanto das práticas de gestão da propriedade intelectual, e gestão da propriedade intelectual é muito além de saber fazer patente, marca, desenho industrial,
é como fazer uma gestão qualificada, né, para que esses ativos, eles de fato alcancem o propósito que eles têm, que é de gerar valor, impacto. Quando eu falo valor, não é só financeiro, é impacto, né, por meio da geração de novas soluções tecnológicas, novos produtos, processos e serviços. E a gente tem a transferência, ali está TT como transferência de tecnologia, mas vocês devem também estar acompanhando que muito mais do que nas ICTs falar de transferência de tecnologia, a gente começa a ver uma discussão, isso não só no Brasil, mas principalmente veio de fora, né, do país, uma discussão de transferência de conhecimento, e uma das formas de conhecimento é materializada por meio de tecnologias, né? Então, isso cada vez mais está dentro da matéria, né, dos estados como política pública, não só do Brasil, mas do mundo, para avançar a competitividade tecnológica e, se não uma autonomia, uma menor dependência tecnológica, né? A gente vive aí o cenário da pandemia em que não só o nosso país, mas até países, né, desenvolvidos, Estados Unidos e outros, sentiram na pele como é ter independência tecnológica, né? Como é ter dependência tecnológica, desculpa, por exemplo, na área das vacinas, né? Dos insumos farmacêuticos. Então, mais do que nunca, essa é uma agenda que está aí na ordem do dia. Então, quando a gente leva isso para o marco legal de inovação, e aí sempre que eu falar, eu vou colocar os dois chapéus aqui, tá? Tanto da questão mais legal, né, do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista estratégico, o que o marco legal fez é o quê? Tentar potencializar, trazer um ambiente de segurança, maior segurança jurídica, maior flexibilidade, para a gente potencializar a conexão da capacidade científica e tecnológica que a gente tem acumulada, né? E aí não só acumulada nas nossas ICTs, mas acumuladas também nas nossas empresas, e promover, né, essa fertilização, que a gente chama de fertilização cruzada, por meio de modelos, arranjos de inovação, que vão ajudar a fazer esse desenvolvimento tecnológico. Né? Então, é uma prática, né, que está muito conectada, né, os modelos, os arranjos de inovação, eles precisam estar conectados com as políticas industriais, né, as políticas estratégicas. Vocês tiveram a oportunidade de falar aí com o Marcos Pinto, do Ministério, que falou, né, da política de inovação recentemente aprovada. Então, é isso, é como que agora, a gente tem várias camadas de discussão, né? E aí o Marco Legal de Inovação, ele é um conjunto de instrumentos que permite praticar e potencializar essas políticas industriais. Esse é o objetivo, né? Trazer um ambiente propício para isso. E aí, a gente tem, eu vou trazer aqui o próximo slide, para as nossas ICTs, além da nossa missão principal, que é formar recursos humanos, desenvolver pesquisas, a gente tem, né, cada vez mais colocado para as nossas instituições a missão de contribuir com o avanço do Sistema Nacional de Inovação a partir das nossas competências, né? E aí competências e habilidades, né, que possam ser aportadas, por exemplo, como está ali, para auxiliar empreendimentos de base tecnológica. Por que eu coloquei ali Deep Tech? A gente tem tido essa discussão na UFMG de como que a universidade, em sua política institucional de inovação, a gente vai organizar ferramentas para apoiar empreendimentos de base tecnológica. E aí, o que a gente tem tentado fazer dentro da UFMG? Identificar e organizar melhor essas competências em áreas de excelência, como biotecnologia, novos materiais, inteligência artificial, né? Então, essas ilhas que a gente tem, muitas vezes multidisciplinar, né? Eu estou participando agora de uma discussão de um centro de inteligência artificial na UFMG, com a Unimed, e a gente vê que dentro da UFMG são vários, né, vários departamentos e unidades envolvidas nessa iniciativa, a engenharia, o departamento das ciências da computação. Então, por que Deep Tech? Porque são essas tecnologias robustas, né, seja radical, incremental, mas tecnologias que a universidade pode, então, auxiliar para a estruturação desses arranjos, né? E aí, apoiar a criação de spin-off, de startup, isso é importante, além dos contratos usuais de transferência de tecnologia que nós temos, né, que eu tenho um pedido de patente, uma patente que foi desenvolvida pela nossa universidade, e vou transferir para uma empresa já constituída. Isso é uma forma de transferir um ativo. Mas apoiar a geração, né, de novos empreendimentos de base tecnológica, spin-off, que venham, então,
né, a realizar atividades a partir de tecnologias da universidade, isso é uma forma que a gente tem buscado estruturar, e o marco legal dá todo o suporte para isso, para a gente ter mais resultados, né, de apoio e geração de spin-off. Acho que eu já falei tudo aqui da fertilização cruzada, porque muitas vezes a gente olha, né, e quando eu estava fazendo a minha pós-graduação, doutorado, eu era sempre muito desafiada a sair, né, do pensamento da ICT, que aporta suas competências sempre de dentro da ICT para fora, mas a gente vê que, né, que o contrário acontece e é muito bem-vindo, né? As nossas empresas também têm competências de formatação de modelos de negócios, né, de validação, prototipagem de tecnologias que podem voltar, né, podem e devem voltar para as nossas universidades e centros de pesquisa para fomentar novas linhas de pesquisa, né, novas competências, novas infraestruturas dentro das nossas instituições. Então, por isso que o marco legal ele vem justamente, né, nesse contexto tratar disso tudo e tudo aquilo que o Guilherme falou aí antes, né, e ele trouxe ainda uma complementação importante, que é isso dentro do Estado, né, Guilherme, dentro de Santa Catarina e ainda do município, porque a gente tem uma competência legislativa concorrente, né, em relação à inovação, então, por isso, tão importante a gente ter essas legislações também dos estados. Aqui em Minas a gente tem o decreto que foi aprovado a partir do Marco Legal Federal, e a gente está discutindo agora também a elaboração de uma lei, né, para poder fazer os ajustes aí depois que tiver as alterações no marco em 2016. Nesse slide aqui, eu trouxe alguns pilares que a gente tem trabalhado. Como eu falei para vocês, vou ser teórica, mas vou tentar trazer exemplos, tá? A gente tem tentado trabalhar nesses 3 pilares dentro da UFMG, e são pilares que são comuns, né, às nossas instituições, quando a gente trata, né, e é um recorte para a inovação, que é o quê? Quais tipos de competências que a gente tem, que a gente deve organizar para, né, incrementar, para poder realizar novos arranjos. O capital intelectual é todo o conhecimento acumulado pelos nossos pesquisadores ao longo dos anos nas áreas tecnológicas estratégicas, e agora, com as alterações do Marco Legal, no artigo 4º da Lei de Inovação alterada pelo Marco, está previsto, né, que a possibilidade, claro que as instituições já faziam isso há muitos anos antes de ter o Marco Legal, né, mas o que a lei fez agora é legitimar o aporte de capital intelectual e qualificar esse capital intelectual como uma contrapartida das nossas ICTs em projetos de inovação. O outro pilar aqui é a tecnologia, que aqui é a materialização desse capital intelectual na forma de ativos de propriedade intelectual, e aqui eu não estou tratando apenas de patente, né, que é outro aprendizado que a gente vai fazendo aí ao longo dos anos, know-how, software, desenho industrial, né? A gente, esse ano, licenciou na UFMG um design de uma joia, né, que foi feito pela Belas Artes. Então, você vê que são os ativos, né, são várias tecnologias e resultados que a gente pode trabalhar, não só, né, nas áreas tecnológicas, hard science, mas também em outras áreas. Então, por isso que está a tecnologia de forma mais abrangente. E o último pilar que está ali, que é o quê? A infraestrutura de pesquisa, né? Os nossos laboratórios, nossos equipamentos. A gente sabe que o investimento necessário, né, ao longo dos anos para formar dentro das instituições públicas brasileiras esses locais, esses laboratórios, e que isso tem um valor enorme, né, de possibilidade de acesso a essa infraestrutura pelo setor empresarial para, então, conseguir alavancar, né, os seus modelos de negócios, as suas tecnologias. Então, a partir desses 3, é claro que tem outros pilares, tá? Aqui vai ter habilidades, né, na área da administração, eu não estou tratando, não estou esgotando, mas é só para ilustrar que os arranjos possíveis, a gente, né, tem várias formas de combinação desses 3 pilares que estão aí. Sobre a importância, né, da gente ter essa política de inovação e a lei de inovação tecnológica, o marco legal inserido nesse contexto, é que a gente tem, né, no Brasil, está desatualizado, mas é porque a UFMG estava em primeiro lugar em 2016, eu ainda não tive coragem de mudar, eu vou mudar esse slide. A gente tem um cenário no Brasil de
proteção, e aqui eu falei que não é só patente, mas aqui é um recorte para patente, tá? Quando a gente olha os depósitos feitos no Brasil por nacionais de patentes junto ao INPI, vocês veem que as primeiras colocações estão por universidades, ocupadas por universidades, e isso nos outros rankings, tá? Vai se repetindo. Isso é interessante, isso mostra que as nossas instituições estão aprendendo a fazer a gestão desse ativo de PI, é importante, é a missão dos núcleos de inovação, mas é um quadro preocupante também, né? Porque a gente sabe, vocês sabem que o locus da inovação tecnológica é a empresa, né? Então, é necessário que essas colocações aí também sejam ocupadas por empresas nacionais, em parceria com universidades, não tem problema, né? Mas justamente para a gente ter essa competência de fazer a gestão de ativos de PI também, né? De produção e gestão de ativos de PI também nas nossas empresas. Um panorama geral, também vou passar rapidamente aqui, o Guilherme falou, além, né, daquelas legislações todas que ele indicou, que altera 9 leis afeitas ao tema da ciência, da tecnologia e da inovação. Então, é um marco que tentou cuidar não apenas do final da cadeia, que é a inovação, mas trazer um ambiente propício também para a realização de pesquisas, né? E aí, no próximo slide, eu mostro os pilares aí nesse sentido. E ali eu marquei uma outra camada que a gente tem, né, que vocês conhecem, que é o quê? A política institucional de inovação da ICT. Né? Então, cada ICT, isso foi uma vontade do legislador de permitir que cada ICT integre, né, internalize as possibilidades do marco legal de inovação para as suas práticas, né, para que ela tivesse, então, autonomia de, né, definir as suas estratégias aí para a aplicação do marco legal. Ele tem, né, incrementar a sinergia entre as ICTs e setor empresarial, mas muito mais do que aproximar, né, esses dois setores, ICT e empresa. A gente vê também o fomento, né, para parcerias envolvendo outros agentes do Sistema Nacional de Inovação, fundações de apoio, aceleradoras de empresa, né, parques tecnológicos. Então, o Marco Legal ele tem esse propósito de incrementar essa sinergia entre os atores do SNI, né, do nosso Sistema Nacional de Inovação. E aqui, né, eu trouxe aqui uma menção do trabalho do Howen, da Cristiane Howen, na verdade não é o André, né, é a Cristiane, que escreveu sobre um novo marco legal que trata exatamente sobre isso, né? O objetivo de trazer um ambiente regulatório mais seguro e também mais estimulante para a inovação. Então, quando a gente fala de marco legal, muito mais do que você ter a segurança jurídica, né, é a dúvida do que eu posso fazer, né? Então, não é só permitido fazer interações entre CT e empresa, mas é incentivado. Isso faz toda a diferença, né, como política pública. Então, ele traz exatamente esse conceito, né, para a gente ter, e ali eu coloquei que teve um grande avanço. Com certeza o marco legal trouxe muita coisa, a gente vai falando aqui, mas é claro que tem muitas coisas ainda que precisam ser, né, aperfeiçoadas e consolidadas na nossa legislação. Uma delas é justamente o que eu comentei antes, né, que era o tema lá do painel hoje no Rio de Janeiro, desse evento, que é a questão de conflito de interesse. Eu estou aqui falando para vocês, olha, a universidade tem que estimular a geração de spin-off, né, a geração de transferência de tecnologia. Mas e se o pesquisador for sócio dessa empresa? E ele quiser utilizar a sua ICT para fazer colaboração, como que fica isso? Tem conflito de interesse? Tem, sem dúvida tem. Mas como vai ser feita a gestão desse conflito de interesse para permitir, né? Então, a gente tem vivido isso muito lá na UFMG, fazemos já transferência de tecnologia para empresas que têm pesquisador no quadro societário, mas ainda esse desafio aí que o marco legal ainda não resolveu, que é tratar dessa questão de conflitos de interesse e que cada uma das nossas instituições, né, dentro da sua política de inovação e em sintonia aí com os órgãos de controle, CGU principalmente, que é competente para tratar dessa matéria no Brasil, sobre a questão de conflitos de interesse no serviço público, a gente conseguir também avançar, né, no sentido de tratar aí de um ambiente que realmente traga mais segurança jurídica. Esse slide eu peguei emprestado do Gesil Amarante, né, o nosso presidente do Fortec, e ele trata então aqui dos pilares, né, do nosso marco legal,
fomentar a interação entre o setor empresarial, é o que a gente vai falar mais hoje, simplificar as atividades de ciência e tecnologia, então, desde compras, importação de equipamentos, importação de insumos para pesquisa, obras, né? Então, tudo isso está previsto no marco legal. Aperfeiçoamento da legislação, então, a gente tem, desde 2004, a Lei de Inovação, né, a 10973, que ao longo de 10 anos de aplicação foram observadas várias, como está sendo agora, né? Isso, e a gente sabe que a lei é sempre viva e ela precisa de voltar sempre, ela precisa ser revisitada, né, para acomodar as questões que vão surgindo. Mas a gente tem, então, por exemplo, estava lá na Lei de Inovação em 2004, que era possível fazer acordos de parceria entre CT e empresa, mas não deixava claro que a escolha da empresa estava dispensada a oferta, a seleção pública do parceiro, né? Um edital para poder selecionar qual empresa poderia fazer essa parceria. Como isso estava trazendo muitas dúvidas nas procuradorias, veio, então, na alteração em 2016 da Lei de Inovação, a possibilidade, então, a previsão clara de que, para acordos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, você faz a escolha do seu parceiro ali, sem passar por um processo público. Isso é só um exemplo dentro desse pilar, né? E aí, deixa eu pegar aqui, eu não estou conseguindo ler, porque você está viabilizar a constituição de um Sistema Nacional de Inovação, que é, né, o propósito maior aí da nossa legislação. E aí, eu sei que vocês estão tendo, né, uma rodada de capacitações, né, com pessoas muito competentes para falar. Acho muito oportuno, né, esse tema, ele está, tema quente, né, hot topic, da questão da legislação. E a gente tem, e eu não sei mais quem está aqui na nossa reunião, que é advogado. Você é, Guilherme, advogado? Eu estou te vendo aqui. Não? Tá, me pareceu quando você estava apresentando. Já está assim, administração pública. Temos advogado, sim, assistindo. Temos advogado aqui na equipe que está presente também. Eu sei que tem algumas pessoas dos municípios, dos centros aí que também são advogados. E talvez tenha até algumas pessoas de prefeituras, mas também não tive esse controle. Tá ótimo, não é só porque quando a gente está estudando, né, na minha formação foi assim, a relação público-privada, ela tem uma lógica, né, muito específica, né, uma lógica de acompanhamento, né, de governança, e para a inovação é outra lógica. Isso deu nó, e ainda dá nó na cabeça de muitas pessoas da área do direito. Eu não estou falando só de procuradores, não. Eu estou falando também de advogados, por exemplo, que eu converso, que estão na empresa quando eu estou discutindo um acordo de parceria. Mas pode fazer isso. Às vezes os advogados das empresas são mais rigorosos, né? Porque eles têm essa visão, né, da relação público-privada e uma lógica diferente. Mas para a inovação, o ritmo que a inovação exige, sem abrir mão da segurança jurídica, é um ritmo diferente, né? E mesmo a gente tendo todas essas possibilidades, a gente vê ainda quantos desafios a gente precisa, né, para conseguir alavancar a inovação, os nossos resultados na parceria CT-empresa. Então, o marco legal veio com essa lógica, mas tem, eu sei, a Ioana me mandou, né, as outras capacitações que vocês já tiveram, que vão ter, elas vão tratar, por exemplo, da nova lei de startup, né, nova lei de licitação, e todo esse movimento de novas legislações é justamente o quê? Para acomodar, alinhar no marco nacional de inovação, e aqui eu não estou falando só do marco legal, né, com aquelas legislações que estão ali, mas o contexto normativo da inovação com essa lógica, mais flexível, mais leve, né, e mais estimulante. Então, quando a gente pega o marco legal de startup, tem ali a previsão de compra, né, a inovação por demanda do Estado, com diversas figuras novas que a gente não conhecia até outro dia, mas que, além da encomenda tecnológica, que foi muito mais detalhada agora, né, que é o Estado demandando um desenvolvimento tecnológico. E a nova lei de licitações, ela reforça, né, muita coisa que já veio no marco lá de 2016 e ainda traz mais avanços para a área de inovação. Então, por isso que eu brinquei, né, se tinha mais alguém aqui da área do direito, porque cabe a nós agora debruçar, né, e entender, e aqui é um papel duplo, porque a gente é advogado, mas é também gestor, né, o que é muito bom, que você vai tentando equilibrar as duas coisas,
que é o quê? Você compreender essa lógica, né, que está sendo alterada na nossa legislação. Do ponto de vista da empresa, ele tem essa questão de estimular, né, a inovação aberta, que é esse movimento que é discutido há muitos anos, né, tem teorias que discutem a inovação aberta, que é buscar, as empresas buscando soluções, competências fora de suas fronteiras. E o que nos permite, então, fazer agora, gente, além dos modelos, né, que é bem interessante, que agora eu vou trazer também para uma discussão mais teórica, a Lei de Inovação de 2004, ela foi um avanço muito importante, mas ela ainda estava muito pautada no que a gente chama de modelo linear de inovação. O modelo que a gente entende, né, que a inovação ela é sequencial, as etapas da cadeia de inovação são sequenciais, lineares, né? Então, assume o seguinte, a UFMG, por exemplo, fez uma pesquisa, gerou uma patente, essa patente vai ser transferida para a empresa vai gerar produto, vai gerar inovação. Mas acontece que o desafio é muito maior do que isso. Né? Então, aí tem a discussão teórica, principalmente na economia, né? Na parte da economia que estuda a inovação, do modelo sistêmico de inovação. Inclusive no quadro que o Guilherme trouxe ali para a gente, né? Que mostra os diversos agentes, né? Seja da hélice tríplice, né? Do Estado, governo, empresa, como é isso tudo em rede, a gente precisa ter uma rede colaborativa e também na interface ICT-empresa, a gente precisa sair dessa lógica linear para uma lógica mais sistêmica. Tá? Fazendo o quê? Modelos mais estruturantes, mais contínuos de cooperação, em que aqueles 3 pilares que eu falei ali antes, capital intelectual, tecnologia e infraestrutura, possam ser aportados de maneira dinâmica, né? Não para um objeto muito específico, que vai continuar acontecendo nos acordos de pesquisa e desenvolvimento com objeto, né? Mais delimitado, mas coisas mais amplas. E aí a gente tem um marco legal, principalmente com seu artigo 3º, né, da Lei 13.243 de 2016, que também ficou na Lei de Inovação, que é o quê? A criação de alianças estratégicas. Isso talvez de tudo que, se alguém me perguntar, tudo que está ali na legislação, né, um passo importante para alinhar com essa perspectiva mais sistêmica é exatamente quando é colocado ali. Olha, muito mais do que relações pontuais, é possível agora vocês fazerem arranjos mais alinhados a um modelo sistêmico, né, de inovação. Eu vou voltar aqui para a política de inovação, que é, né, aquela discussão de que cada ICT vai precisar internalizar. Eu não sei se vocês conhecem esse trabalho, né, que foi desenvolvido, uma parceria do Fortec com o Ministério, do Guia de Elaboração de Políticas de Inovação. Esse guia está disponível, tá, online, gratuito. Eu tive a oportunidade de participar da elaboração do guia. O professor Gesil foi o coordenador desse projeto. E ele tem justamente, né, além de trazer de forma mais objetiva o que a política de inovação tem que cuidar, quais são os eixos, mas ele traz essa reflexão de que a política de inovação ela pode ser pensada e deve ser pensada por nossas instituições, né, e aí na rede catarinense de centros de inovação, porque política de inovação não é só para ICT pública. Para a gente, público é obrigatório. A ICT privada, para ela poder concorrer a fomento, ela precisa de ter sua política de inovação. Mas extrapolando essa questão, de novo, né, do chapéu mais legalista, ter uma política de inovação, ela é importante, inclusive, para empresas. Eu tenho conversado muito isso com empresas, né, de como que ela vai organizar suas estratégias de inovação. O contato com universidades, né, os ambientes que aquela empresa, por exemplo, vai se relacionar. Então, a gente fez essa discussão, né, e uma separação de 2 abordagens aqui, policy e regramento, para a política de inovação. A policy é aonde eu quero chegar, e aí da mesma forma para o Estado, né? Onde eu quero chegar com a minha política de inovação. Então, vou trazer agora isso para casa do que a gente fez, né, esse exercício que a gente fez lá na UFMG. O que a UFMG quer fomentar? Tem alguma área tecnológica que a gente quer fomentar mais? Que tipo, né, de modelos que a gente vai priorizar, né, de arranjos institucionais de inovação? E aí depois eu vou trazer para vocês os resultados dessa política da policy, tá, que a gente tem trabalhado. A outra perspectiva é o regramento. Como eu vou fazer?
Se eu for fazer uma transferência de tecnologia, quem eu tenho que consultar? Quem assina o contrato? Né? Então, e a legislação, lá, o artigo 16, que trata da política de inovação, da lei de inovação, ele mistura policy e regramento. Né? A política de inovação, e quando a gente está falando de policy, isso tem que respeitar o DNA da nossa instituição, né? As nossas vocações tecnológicas, o nosso histórico. Né? Então, para fazer, por exemplo, uma política de inovação que vai tratar de participação da ICT numa sociedade empresária, né? Isso é possível hoje no marco legal. A ICT ser sócia de um empreendimento. Mas que tipo de participação eu vou querer ter? Né? Que tipo de empresas eu vou querer fomentar e participar? Então, isso tudo, né, tem que ser tratado nessas dimensões. A gente discute bastante isso no guia. E aí eu queria trazer, né, dentro da perspectiva aqui do marco legal de inovação, essa camada, né, tão importante que é a da política de inovação das nossas instituições. Pode ser que numa política de inovação, por exemplo, vou pegar aqui, olha, um exemplo, né? A ICT pode compartilhar os seus laboratórios. A lei fala pode. Se a ICT, isso é totalmente contra tudo que eu falei, tá? Mas eu estou esticando a corda para um extremo. Se a ICT falar, eu na minha política de inovação, nos primeiros anos, não quero compartilhar, eu vou primeiro organizar essa infraestrutura, ela pode ter uma política de inovação, falando aqui internamente, não. Né? Então, são essas, né, camadas aí, claro que eu trouxe para um extremo, não é isso que tem que ser desejado, né, para uma ICT não compartilhar, mas assim, no caso mais extremo, até isso poderia acontecer, né, associado aí a um tempo, claro, para a evolução dessa possibilidade de compartilhar, que foi meu exemplo. Eixos da política de inovação, diretrizes gerais, propriedade intelectual, diretrizes para parceria e empreendimento, né? Apoio ao empreendimento de bases tecnológicas. Isso é o que tem que estar numa política pública, uma política de inovação, desculpa, de CT. Esses eixos têm que ser contemplados nessa política. E aí, se a gente vai para a ICT privada, ou vai até mesmo para empresas, né? Como eu falei, isso aqui é um bom, né? Apesar de não ser obrigatório, mas é uma boa orientação também para fazer essas discussões de propriedade intelectual. Por exemplo, na empresa, se um funcionário, ele, na sua atividade profissional, ele gerou uma propriedade intelectual, por lei é do empregador, artigo 88 da Lei de Propriedade Industrial. Mas a empresa pode criar uma política própria dela para isso. Olha, ele não vai ser proprietário, mas ele vai receber royalties. Qualquer remuneração que a empresa vier a ter, uma parte vai para aquele pesquisador, né, o funcionário pesquisador, para estimular o desenvolvimento por eles de novas soluções, nova propriedade intelectual. Então, só para mostrar um pouco para vocês como isso pode acontecer. Sobre o NIT, né? Então, o Núcleo de Inovação Tecnológica, ele é uma estrutura obrigatória, né? Atualmente pela legislação federal, e também muitas estaduais repetem isso, aqui em Minas é assim, de ter essa instância que vai facilitar a interface da nossa ICT com o setor empresarial. Né? E esse NIT, ele precisa, para dar conta de tudo que é necessário fazer, né, de uma equipe multidisciplinar, uma equipe muito alinhada com todas essas questões da legislação, muito alinhada com a policy e regramento, né, para a gente conseguir atuar. E a gente tem trabalhado na CTIT, no NIT da UFMG, nessa perspectiva também desses eixos. Vocês vejam que eu gosto de organizar as coisas em eixos, pilares, né, mas é para tentar organizar aqui o pensamento. Que é o quê? Eixo técnico, eixo jurídico e eixo comercial. Que a gente tenta repetir esse tipo de exercício desde a hora que a gente vai fazer a proteção de uma patente. Então, quando a gente está protegendo, um documento de patente ele é jurídico e ele é técnico, mas ele também é comercial. Né? Na hora de transferir uma tecnologia, quais perguntas têm que ser feitas em cada um desses eixos para a gente ir mais forte para a negociação de uma transferência? Né? Então, isso tudo são exercícios que a gente tem feito no Núcleo de Inovação. Para o suporte às empresas, né, a gente pode, como NIT, atuar de várias formas, na prospecção de tecnologias, na negociação das cláusulas de propriedade intelectual, no auxílio da tramitação dos instrumentos jurídicos, né, e apoio também, que está ali, as spin-offs, né, da universidade. A gente tem, por exemplo, a CTIT, ela tem assento
em algumas iniciativas da universidade que estimulam, né, a geração de spin-off, por exemplo, a Fundepar, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, que é um fundo de participações da nossa fundação de apoio, o Capital Semente. Foi criado esse fundo para aportar em empresas de base tecnológica. E para estruturar novos ambientes promotores de inovação. Gente, eu não sei quanto tempo eu já falei, quanto tempo eu tenho, porque eu sou um pouco empolgada, eu não quero falar mais do que o usual e estourar o tempo. Quanto tempo que eu tenho, Ioana? Tá tranquilo, Juliana, pode falar. Eu não contei exatamente do momento que o Gui parou, tá? Mas deve ter dado meia hora. Tá bem. Mas tá tranquilo, vamos lá. Eu vou te avisando aqui, tá? Vai me avisando, por favor. Então, esse slide aqui, eu gosto de apresentar para falar de NIT, tá? Dos núcleos de inovação. E esse slide foi retirado de uma apresentação que a gente viu da Altum. A Altum é como se fosse o Fortec dos Estados Unidos, né? Dos núcleos de inovação, dos TTOs, né? Dos Estados Unidos, Technology Transfer Office. E aí, essa pessoa que falou para a gente no evento do Fortec, lá em 2016, ela trouxe essa reflexão que ela não é só para a NIT, não, ela é para tudo isso que a gente está discutindo aqui, inclusive a questão do marco legal. Então, essa linha do tempo, ela mostra, nos Estados Unidos, a legislação que teve em 80, né, que é o Bayh-Dole Act, que permitiu que as universidades americanas passassem a ser proprietárias dos ativos de propriedade intelectual. Essa foi uma fase importante nesse ciclo. Depois, né, ela fala sobre a maturidade que os núcleos de inovação, né, nos Estados Unidos foram ganhando para fazer transferência de tecnologia e parceria, né, depois aumentando os ganhos, royalties e outras formas de remuneração pela comercialização de ativos de IPI, lá em 2000 e 2010, e aí depois por uma outra etapa que é o estímulo, né, de venture, de capital semente, capital de risco, desculpa, startups, né, empreendimentos, modelos para incentivar startup, participação em equity, né, então aí vocês veem que tem essa trajetória. E quando a gente olha para o nosso marco legal de inovação, ele já, apesar dos vários espaços que a gente ainda tem, né, para incrementar, ele já permite isso tudo que está aí. Né? Nesse slide, quando ela terminou a apresentação, aqui na pontinha, ela falou qual que é o próximo passo que a gente quer para os Estados Unidos. Né? E aqui, quando a gente olha a nossa legislação, embora tem questões que a gente está falando aqui que precisam seriamente, né, ser discutidas, mas a gente tem. A ICT, ela pode ter fundos de investimento com recurso próprio, né? Ela pode ser sócia de startup, né? De uma empresa de base tecnológica, ela pode ter, então, equity nessas empresas, né? Então, são várias coisas que a gente já consegue fazer, e aí a necessidade da gente começar a praticar, né? Aquela expressão, trocar o pneu com o carro andando, né? De ir aprendendo e fazendo os modelos aqui. Dentro desse slide, a gente já tem a possibilidade, né, de alcançar aqui os Estados Unidos nessa trajetória que está ilustrada no slide. Os tipos de parceria que a gente tem entre CT e empresa previstos no Marco Legal de Inovação. Então, a gente tem das mais tradicionais, né, a transferência de tecnologia, acordos de PDI, encomenda tecnológica, e aqui a encomenda tecnológica ela é do Estado, mas ela permite que uma encomenda seja realizada em parceria de uma ICT com a empresa, né? Então, o Estado ele pode contratar diretamente a empresa, ou ele pode contratar a empresa ICT para atender aquela encomenda tecnológica. Né? A prestação de serviços e o compartilhamento, que a gente já falou, né, de infraestrutura e capital intelectual. E aqui tem a aliança estratégica, né, que a gente viu no início do marco legal. Existe um parecer da AGU, que inclusive me parece que eles vão reformular, que eles colocaram que, embora o artigo 3º tenha previsto aliança estratégica, ela não poderia ser materializada em um instrumento jurídico, ela não poderia ser um modelo, um acordo, era uma coisa mais conceitual. Só que eu vou mostrar para vocês que a gente está usando a aliança estratégica como um instrumento, como um acordo de aliança estratégica, né? Que aí, nos meus exemplos, eu vou conseguir explorar melhor e com parecer da AGU favorável a esse tipo, tá? de instrumento jurídico, que pode, inclusive, ser utilizada a aliança estratégica para criar
dentro das nossas universidades, centros de pesquisas, espaços de inovação, ambientes de inovação, inclusive com empresas, né, dentro das nossas universidades. O acordo de parceria, que eu vou passar mais rápido, mas só para ter o conceito, ele está lá no artigo 9º, como eu falei para vocês agora, com a previsão clara, né, de que uma PI gerada num acordo de parceria, ela pode ter a copropriedade da empresa, e a empresa também pode ter o licenciamento com exclusividade, né, dessa PI, sem passar por um edital de oferta pública, ou ela pode, inclusive, ter a cessão da tecnologia, né, adquirir 100% da propriedade sobre aquele ativo. Não é necessário, está previsto lá, não é necessário uma seleção para a escolha do parceiro, para o acordo de parceria. E aqui está aqui a questão da cessão, né? Isso é novo, tá, gente? Isso é muito novo na legislação. Antes de 2016, as ICTs públicas apenas podiam fazer licenciamento de tecnologia. Agora é possível fazer a cessão, a venda do ativo de PI, e quando esse ativo é gerado em âmbito de um acordo de parceria, é possível ser feita essa cessão sem qualquer chamamento público para o parceiro privado, que ajudou a desenvolver, né, aquela solução. É isso, nesse slide. Esse trabalho aqui, eu não vou, né, falar das etapas que estão, mas é só para colocar para vocês, se vocês tiverem interesse, é um artigo que eu escrevi junto com o Leopoldo Muraro, né, que é o coordenador da Câmara de CTI da AGU, ele é procurador-chefe do CNPq, e a doutora Ludmila, que é a procuradora na UFMG, e é um trabalho que a gente fala sobre a importância dos acordos de parceria e de todas as possibilidades que tem, né? Quando ele acontece por iniciativa do parceiro ou por iniciativa da universidade, a gente propõe também um fluxo ali, né, que pode ser observado, pode contribuir de alguma forma com a discussão nas ICTs, e está disponível, tá? Foi um trabalho que a gente apresentou no CEMEAD, evento que a gente tem da economia, no ano passado. Aí está a referência. Agora, deixa eu só beber uma aguinha, falar de transferência de tecnologia. O acordo de parceria, a gente tem tentado dar bastante atenção a ele nas nossas práticas na UFMG, porque ele e cada vez mais ele se consolida como um instrumento que potencializa em muito a transferência de tecnologia. Então, né, você já está ali trabalhando desde o início do desenvolvimento, ou em alguma etapa ali, aquele fluxo mostra um pouco disso, em um desenvolvimento tecnológico que já surge a partir de uma demanda concreta da empresa. E quando isso acontece dessa forma, a gente tem depois a transferência da tecnologia acontecendo de maneira muito mais fluida, né? Porque está sendo gerada uma PI que é de interesse de uma empresa. Não que a gente tenha que deixar aquela velha discussão, né? Isso aqui é pesquisa aplicada. Não que a gente tenha que deixar de fazer as proteções, as patentes que não estejam sendo desenvolvidas com a empresa, a gente procura também licenciamento dessas patentes feitas isoladamente pela universidade, sem um acordo de parceria, mas eu não tenho esse levantamento aqui, mas os nossos contratos de transferência têm surgido principalmente a partir de acordos de parceria celebrados com empresas, tá? Então, agora entrando no tema da transferência da tecnologia, ali está tratado, quando eu falar transferência, quando vocês escutarem, sempre foi um debate também, mas os pareceres da AGU, lá da Câmara de CTI da AGU, acabaram pacificando essa questão. Quando a gente escuta o termo transferência de tecnologia, ele é um termo que eles indicam como um gênero, como possíveis espécies que estão ali, né? A transferência, estricto sensu, quando é um know-how, aí você está fazendo transferência de tecnologia, ou licenciamento, quando essa tecnologia ela está protegida, por exemplo, por patente, né? Por um instituto de proteção intelectual, uma patente, um software, um desenho industrial, uma marca, isso é licenciamento, e a cessão é quando você deixa de ser titular, né, daquele ativo, vendendo, né, uma espécie de venda da sua cota parte para a empresa interessada. Então, aqui tem as formas, quando a gente está falando de licenciamento e transferência de tecnologia, ela pode acontecer na modalidade exclusiva ou não exclusiva. Com exclusividade, se for, como a gente viu, se foi gerado num acordo de parceria, a empresa pode receber aquela tecnologia com exclusividade, sem passar por uma seleção pública.
E, sem exclusividade, é permitida a negociação, né, daquele ativo com a empresa interessada para tratar, né, de todas as questões, mesmo que não tenha sido feito em parceria com a empresa, te dá a oportunidade de estabelecer, de negociar as condições do licenciamento, como prazo, remuneração, território que aquela API vai ser explorada, né? Então, se é sem exclusividade, a gente tem essa abertura. Quando é com exclusividade, não houve o acordo de parceria, a gente faz o chamamento, coloca as condições, você não tem espaço para negociação, né? Você coloca as condições mínimas ali de proposta e vai avaliar cada contrato, né, de quando é com exclusividade, a partir da oportunidade e interesse da ICT. Bem, até aqui eu falei para vocês, tá, mais conceitualmente, o que é licenciamento, essas questões do marco legal, e embora eu já tenha antecipado muita coisa sobre a UFMG, eu vou começar a entrar um pouquinho agora nos exemplos, e acho que isso vai enriquecer depois as perguntas, né, e debates aqui. Na UFMG, a gente, sobre política de inovação, né, como eu falei para vocês, a gente tem tratado dessa perspectiva policy e regramento. A UFMG, desde 2016, tem trabalhado na estruturação da sua política de inovação. A política de inovação da universidade não está pronta, ela ainda está em discussão, né, e interessante é que a gente adotou, como ali aquele guia, ele coloca algumas estratégias de elaboração da política. Uma estratégia é consolidar a política de inovação em um documento único. A outra estratégia é fragmentar em diversos instrumentos. E foi a opção da UFMG fazer essa fragmentação. E aí a gente tem algumas resoluções, portarias, né, que compõem a nossa política de inovação. Isso está no site da CTIT, para quem tiver interesse em entrar. E aí a gente tem resoluções tão específicas como, por exemplo, a UFMG permitir o licenciamento de tecnologia para os pesquisadores, né, empresas que tenham pesquisadores no seu quadro societário, a questão do compartilhamento de infraestrutura, até mais recentemente, né, aí vocês vão ver que a gente teve em fevereiro agora de 2021, a resolução 02 de 2021 aprovada na UFMG, que cria, né, institucionaliza os centros de tecnologias da universidade. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, que é justamente, né, essa ideia, né, que eu estou falando aqui, da gente criar esses ambientes que tenham capital intelectual, estrutura de forma mais organizada na instituição. Aqui, então a gente já tem a resolução 03, isso aqui é bem importante quando a gente está falando de spin-off acadêmica, né, o assunto da manhã a gente falou sobremaneira, né, além do conflito de interesse, mas é um conflito nessa situação. A gente conseguiu, depois de uma ampla discussão, e eu tive a alegria, né, de conseguir contribuir com essa discussão no marco legal, a redação do artigo 11, que é o quê? Existia uma dúvida se a ICT poderia licenciar tecnologia para uma empresa que tivesse pesquisador no quadro societário. E agora, com o decreto, né, 9.283, essa previsão, né, de permissão desse tipo de licenciamento está colocado de forma clara no parágrafo 1º, né, quando está previsto ali que isso pode acontecer tanto para a empresa que tem o pesquisador, como a empresa que tem a própria ICT como sócio, né, e aí de acordo com a política de inovação de cada ICT. Na nossa política, isso está tratado na 03 de 2018, né? Então, a gente fez um amplo estudo, eu acho que eu trouxe aqui algumas coisas. Outro aspecto para compartilhar com vocês, que a gente entende que a discussão de uma política de inovação não é pegar a lei e repetir, né? Você precisa fazer uma discussão, trazer isso para o seu histórico, seu DNA, e aí quando a gente estava discutindo essa resolução 03, nós fizemos um estudo com casos de transferência de tecnologia da UFMG, que envolviam empresas que tinham pesquisador sócio. Aí a gente olhou, né, um estudo preliminar, né, eu tenho intenção de fazer um aprofundamento, mas a gente a comissão que estudou esse tema para a política de inovação, a gente fez um recorte de 32 casos de transferências da UFMG em 5 anos. E dessas empresas, né, a gente separou aquelas que tinham pesquisador como sócio e fizemos uma comparação. Qual que foi o resultado, né? Por exemplo, e o recorte foi royalties,
que essas empresas retornaram para a universidade. O que a gente viu? Que aquelas que tinham pesquisador, elas retornaram para a universidade, deixa eu ver quantas vezes, porque está tampando aqui para mim, 3,6 vezes mais royalties do que as empresas que não tinham. E eram empresas do mesmo porte, né? Eram empresas também de outros contratos, eram de grandes empresas. E aí a partir desse estudo, e a gente viu também que era uma questão, será que o pesquisador ter uma empresa, isso vai impactar a produção acadêmica dele? Né? Isso era uma questão. E a gente viu que muito pelo contrário, eles continuaram, né? Se você olhar o CNPq, como pesquisador 1A, 1B do CNPq, né? Então isso não impactou negativamente no estudo de caso, tá, gente, que foi feito, que não teve um prejuízo à atividade acadêmica desse pesquisador. Então, é um estudo maior, eu só trouxe um slide, na verdade tem vários slides sobre esse caso, mas para mostrar para vocês que a gente fez, né, uma ampla discussão antes de chegar, então, a essa política dentro da universidade. Aqui eu queria mostrar para vocês um pouquinho como que está o nosso ecossistema empreendedor. Então, a gente tem diversos ali agentes, né, que cooperam, desde a incubadora de empresa até os programas da Embrapi. A UFMG ela tem 2 unidades Embrapi, que é a do DCC, de Sistemas Cyberfísicos, e agora a gente acabou de cadastrar uma em motores. A gente tem o BHTech, que é o Parque Tecnológico, a gente tem a própria CTIT, que é o Núcleo de Inovação, que dá suporte, né, à prática da política de inovação. Temos na parte de formação de pessoal, uma formação de empreendedorismo e inovação. Isso a gente está tendo um retorno muito positivo, que foi o quê? Uma organização na UFMG de todas as disciplinas que trabalhavam, né, com o tema de inovação e empreendedorismo, e aí isso é ofertado para alunos de graduação e pós-graduação fazer uma trajetória, né, de formação transversal nesses temas, né, que a universidade já tinha, até a gente descobriu quando foi feito o levantamento, que até a escola de música tinha disciplina tratando de inovação, e ela foi integrada aí a essa formação empreendedora, né, transversal. Então, isso é para mostrar um pouquinho. Sobre a CTIT, a gente existe desde 2007, né, tudo que eu falei antes, é um papel nosso de intermediar os modelos de interação, e a gente tem hoje, então, desse slide todo, eu só vou falar a última parte, que é um modelo para o nosso núcleo de inovação. Eu tenho sempre trazido, né, assim, para a discussão essa questão de como que foi o modelo jurídico para a CTIT e que pode ser, de alguma forma, sabe, interessante aí para a rede catarinense de inovação, que é a criação do que a gente está chamando de NIT misto. O nosso núcleo de inovação, a gente fez uma parceria com a Fundação de Apoio, a Fundep, e é um NIT que tem, e é um modelo atestado pela CGU, a CGU olhou, auditou esse modelo e aprovou, e que a gente tem no quadro do nosso núcleo de inovação servidores e seletistas para atuarem, né, nos temas aí da inovação tecnológica no ambiente da UFMG. Aqui algumas iniciativas que a gente tem, naqueles eixos que eu falei para vocês. O Somos, por exemplo, é uma iniciativa que faz o mapeamento de competências, das nossas competências, dos pesquisadores, né? Eles traem informação do currículo Lattes e organizam essa informação, que nos permite a fazer uma atividade como essa que está aqui no slide, que é um mapa mental, né? Então, por exemplo, o nosso núcleo de inovação recebeu uma demanda de laticínios. A partir do levantamento que a gente faz no Somos, a gente consegue, né, levantar, então, quais são os pesquisadores que atuam naquela área, quais são as tecnologias que a gente tem naquela área, para, então, apresentar esse mapa, né, para as empresas interessadas em parceria conversarem, então, e a partir disso a gente fazer os acordos de parceria e outros modelos. Aqui é um exemplo de resumo executivo das nossas PIs, né, que é colocado na vitrine tecnológica da UFMG. Essa é uma iniciativa também dentro do eixo infraestrutura bastante interessante, além, né, do centro de tecnologia que eu falei anteriormente, que é o programa OutLab. Ele é um programa rodado pela Fundep, né, a nossa fundação de apoio, que capacitou os laboratórios que participaram desse programa, teve uma capacitação, então, desses laboratórios para ampliar a conexão com a indústria.
Então, por exemplo, laboratório de ensaios de combustíveis, né? Aquele pesquisador, ele já interagia eventualmente com a empresa, mas o Outlab, o que ele faz é o quê? Criar um modelo, uma espécie de modelo de negócios para os nossos laboratórios, né? Para criar, então, essa competência de prospectar mais projetos de colaboração com a empresa para prestação de serviço, acordo de pesquisa e outros. O BHTEC é o nosso parque tecnológico, a UFMG é uma das fundadoras, e a gente tem vários centros de tecnologia da universidade abrigados no BHTEC, que eu vou até passar aqui, olha, depois eu volto. O CT Nano, por exemplo, é um centro de tecnologia em nanomateriais, né, novos materiais, ele está alocado no BHTEC, e ele é, né, um formato de ambiente promotor de inovação, ele tem uma parceria com uma empresa, a Intersement. Então esse prédio que vocês estão vendo aqui veio justamente de um acordo que foi celebrado entre a UFMG, Petrobras e a Intersement para criar esse ambiente promotor de inovação que está abrigado, né, dentro do BHTEC. O outro CT que a gente tem é o CT Vacinas, né, ele está sendo bastante divulgado, aí, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o desenvolvimento da vacina, né, pela UFMG, é esse grupo que trabalha com essa vacina e também com o kit diagnóstico da Covid, e a gente fez para o CT Vacinas uma aliança estratégica com a Fiocruz, para o UFMG e Fiocruz fomentarem esse ambiente de inovação que existe dentro do nosso parque tecnológico. Né? Então, aqui a gente tem competências tanto da Fiocruz quanto da universidade para a gente desenvolver, dentro das áreas temáticas lá da Aliança Estratégica, as ações, então, para esses centros. Tanto o CT Vacinas quanto o CT Nano são hoje cadastrados naquela resolução que é da nossa política de inovação, que eu falei para vocês, a 02 de 2021, que institucionaliza esses centros na UFMG. A Fundepar, ela é um fundo de investimentos, né, de capital semente, capital empreendedor, ela foi criada pela Fundep, já tem 10 anos, se não me engano, de criação da Fundepar, e ela aporta, então, recursos, né, em empresas de base tecnológica. Inicialmente eram empresas apenas que licenciavam tecnologias da UFMG, agora a Fundepar ampliou o seu espectro de investimento, inclusive ela é gestora do Seed for Science, e a gente tem diversas empresas licenciadas da UFMG que são investidas pela Fundepar. Deixa eu passar aqui um pouquinho mais, aí eu trouxe para vocês um caso que ilustra também um pouco como é a interface desse ecossistema, né, empreendedor dentro da UFMG. Isso aqui é uma tecnologia, é uma armadilha para vetor da dengue. Ela é composta por um feromônio que atrai o mosquito da dengue e a armadilha, e um sistema, né, que consegue mapear as áreas de infecção. E por que eu trouxe esse caso aqui? Ela é uma empresa que tem um pesquisador no quadro societário, professor Álvaro Eiras, né, então é uma spin-off da universidade, abrigada no BHTEC. Ela recebeu a transferência primeiro de um know-how, depois de um pedido de patente. A universidade recebe royalties, né, na venda aí e um outro caso interessante é que a gente começou no nosso modelo de transferência com a Ecovec, recebendo royalties pela venda da armadilha, mas depois a gente viu que não era o modelo de negócios da empresa. A empresa, inclusive, começou a dar as armadilhas, né, ela não cobrava pela venda das armadilhas, mas passou a ser de produto para serviço. Né? Então, esse software que está aqui na figura de gestão, ele passou a ser o modelo de negócios da empresa que mudou a nossa forma, inclusive, de receber royalties, nesse caso concreto. E aí, para falar um pouco de ilustrar também, foi um caso de transferência de tecnologia, o nosso núcleo de inovação atuou aqui, né, em todas as etapas para promover essa transferência de tecnologia. E essa empresa ela foi recentemente adquirida pelo grupo Rentokil, é um grupo do Reino Unido. Eles trouxeram a área de P&D aqui para o Brasil, né? Então não é uma compra da empresa que levou toda a tecnologia para fora do país, na verdade atraiu um centro de tecnologia aqui para Minas Gerais, né? Esse caso, ele tem tantas nuances, e aí deixa eu só ver as próximas coisas, mas eu vou falar muito rapidamente, isso aqui dava uma palestra completa, porque esse caso aqui da Biozeus é um exercício completo do marco legal de inovação.
várias coisas aconteceram aqui, né? A gente tentando aplicar. A Biozeus é uma empresa da área de biotech. Ela recebeu, tá, um licenciamento original de uma tecnologia relacionada a doenças, uma tecnologia que trata doenças relacionadas ao fluxo sanguíneo, tá? Entre elas a disfunção erétil masculina. Então, teve um edital de oferta pública para o licenciamento com exclusividade dessa propriedade intelectual. Acontece que depois desse licenciamento, a Biozeus ela identificou outras aplicações para essa tecnologia, que era para disfunção, né, sexual, e passou a ser também para tratamento, como é uma plataforma tecnológica, glaucoma e pulmonar. E aí, para o desenvolvimento dessa questão do glaucoma, a gente assinou um acordo de parceria com a Biozeus, foi gerada uma PI em copropriedade com eles, e essa PI foi licenciada com exclusividade para a empresa. Agora, o caso da pulmonar, olha que interessante, eles fizeram o desenvolvimento dessa aplicação sem a UFMG. Mas o nosso contrato de transferência de tecnologia tinha uma cláusula, né, de licença cruzada, qualquer PI gerada que acessasse a PI anterior, né, a gente seria cotitular, e aí a gente está agora, foi já para a nossa Procuradoria Federal, uma análise de contrato de cessão, não é licenciamento, é cessão da API, né, da cota parte da API da UFMG sobre essa API, sobre essa tecnologia, desse caso aí com a Biozeus. Agora, esse caso que eu queria também compartilhar com vocês da Kunume. A Kunume é uma empresa que trabalha na área de inteligência artificial, ela é uma spin-off do Departamento de Ciências da Computação. Em 2011, a gente fez uma transferência de know-how, né, e aí foi uma transferência que demandou 5 anos de debate, né, já tinha a lei de inovação, mas a lei de inovação não era ainda tão detalhada, né, como é agora, depois do marco legal, e a forma da universidade receber pela transferência desse know-how, né, desse algoritmo inteligência artificial, não é royalties. A universidade ela é usufrutuária das ações da Kunume. Então, é uma forma de exercício, né, da possibilidade acionária da UFMG, e a gente agora tem trabalhado com a Kunume, o nosso modelo de usufruto, é permitida a diluição, tá, da nossa participação dentro da empresa, a gente tem ações da empresa que são gravadas de usufruto para a universidade, e a gente teve um acordo agora, né, um novo contrato, desculpa, de transferência de tecnologia, que foi assinado em 2018, em que a gente faz a diluição da participação da UFMG no usufruto, porque eles ganharam o investimento da empresa, e mais recentemente, a gente diminuiu a participação, e agora a gente vai aumentar a nossa participação de novo, porque foi gerado um novo algoritmo, né, na UFMG e Kunume, que a Kunume teve interesse em comprar essa tecnologia, então, em troca da cessão, a gente vai, de novo, aumentar nosso usufruto de ação na empresa. Gente, eu sei que eu estou trazendo um monte de coisa, né? Não sei se eu estou fazendo mais a confusão na cabeça de vocês, mas eu estou uma metralhadora aqui mesmo para trazer todos os modelos que a gente tem feito, porque acho que é mais importante que falar do marco legal é trazer ele para a prática, né? Trazer exemplos aqui, que não, eu estou falando da UFMG porque eu estou dentro da UFMG, mas tem várias universidades com seus modelos também, né? Aplicando seus próprios modelos aí. E agora, por fim, é a última parte da apresentação, para compartilhar com vocês, né, o que foi, eu falei para vocês que eu estudei bastante lá no meu doutorado, que é essa proposta, né, da aliança estratégica para criar ambientes temáticos, que eu chamei ali na tese de ambientes temáticos catalisadores de inovação, que é justamente, né, um ambiente que propõe ser híbrido, usando a infraestrutura da universidade e, principalmente, usando o marco legal de inovação, né, que permite esses modelos mais estruturantes e contínuos de colaboração ICT-empresa. E aí, por que temático? Antes de falar disso, deixa eu só falar do embasamento legal para o modelo, né? A gente já falou sobre isso, é o artigo 3º da Lei de Inovação, né, alterada aí pela 13243, e a política de inovação da UFMG, que é a 04, tá? A resolução 04, a gente fez uma combinação aqui, lá nesse artigo 6º, em que a gente coloca a possibilidade da universidade realizar alianças estratégicas, inclusive para a criação de ambientes promotores de inovação pela UFMG.
E aí vocês veem aí no parágrafo 2º que a gente coloca que isso vai ser estabelecido em instrumento jurídico próprio. Cada caso é um caso. Tá? E a gente teve, inclusive, o parecer da AGU de que esse ambiente, né, esses ambientes temáticos, eles podem, inclusive, ganhar personalidade jurídica própria, tá? Com a participação das nossas ICTs. Aqui é um pouco do contexto da UFMG, que permitiu a criação desse modelo, né? As competências, o marco, a política, são uma ilustração do que eu falei antes. E olha só, o objeto do acordo de aliança estratégica não é um objeto específico, com início, meio e fim. O que é diferente aqui de um acordo tradicional de PDI? O acordo de aliança estratégica, ele é uma plataforma de ações, ele prevê uma plataforma de ações que o ambiente temático, né, ele vai ser capaz de realizar dentro das suas competências. Então, pode realizar, por exemplo, prestação de serviço, atividades de P&D, gerar ativos de propriedade intelectual, atender encomendas tecnológicas, fazer validação e prototipagem de tecnologias, geração de spin-offs, conexão com grupos de formação. Eu falei para vocês um pouquinho antes sobre o Programa Transversal de Empreendedorismo e Inovação, né, a formação. Esse ambiente, e eu vou trazer para vocês os dois que eu consegui testar, né, o modelo na universidade com a pesquisa, eles estão conectados com os nossos programas, né, de formação também dos nossos alunos, que aí mostra esse ganho também, né, do ponto de vista da pesquisa dentro da instituição de ter esses ambientes. Então, aqui é uma proposta de como essa aliança estratégica ela pode ser formulada, e aí eu tive a oportunidade de fazer o teste desse modelo em 2 casos. Né? Um é do LEC é Laboratório de Ensaios de Combustíveis da UFMG, é um laboratório de mais de 20 anos de existência, com um foco muito grande em prestação de serviços. Eles criaram competência com prestação de serviços e foi feito, né, uma aliança estratégica, um acordo para aliança estratégica com a Codenge é a Companhia de Desenvolvimento Tecnológico aqui de Minas Gerais, para transformar o LEC num ambiente capaz, né, de fazer validação e metodologias de validação de combustíveis de aviação. Então, esse ambiente temático é em combustíveis de aviação. Existem mais ou menos 33 ensaios que são exigidos, eu acho que é isso, para você certificar um combustível, tá, de aviação. O LEC era capaz de fazer em torno de 20 desses ensaios. Com esse ambiente promotor, que foi criado, né, esse ATCI que foi criado com a Codenge, o LEC passou a ser capaz de realizar todos os testes, porque foi aportado investimento para comprar equipamento, para formar pessoas dentro do LEC, né, e Codenge, e a gente observa aqui nesse modelo uma transição do LEC para uma coisa muito focada em serviço para modelos mais estruturantes, né, e mais robustos de colaboração com a empresa. Então, olha, isso aqui foi retirado lá da tese, depois se vocês tiverem interesse, a minha tese está disponível, tá? Quem quiser olhar isso com mais detalhe. Olha que interessante que aconteceu a partir desse instrumento que foi assinado em 2018. O LEC saiu da prestação de serviço e começou a realizar, então, de forma, né, mais contínua, atividades de P&D, capacitação e treinamentos, e passou também a fazer validação e prototipagem de tecnologias. Então, tudo que está em azul escuro, dentro da plataforma, o LEC já começou a exercer, né, nesses anos aí, desde 2018, a partir dessa aliança estratégica com a Codenge. Um outro TCI, né, que existe na UFMG, que foi o teste do modelo, foi esse, ele é na área de meio ambiente, tecnologias ambientais. O INCT Midas, ele é coordenado pela UFMG, e foi feita, então, uma aliança com o CIT, Senai MG, e olha, só que esse grupo, diferente do LEC, que já tinha uma vocação muito grande em prestação de serviço, o INCT Midas já tinha um portfólio de patentes, de transferência de tecnologia, seu histórico, e o que fez esse ambiente temático, que ele tem feito, é aumentar, né, potencializar os resultados desse ATCI, que chama Scaleb, para quem tiver interesse, chama Scaleb, é o nome que foi dado para esse ATCI. Né? Então, vocês veem que no caso aqui, do Scaleb, quase tudo está marcado de azul mais escuro, né? E a partir desse arranjo, inclusive, em 2019,
70% dos contratos de transferência de tecnologia feitos pela UFMG, tenho quase certeza que é esse o percentual, foram feitos a partir desse ambiente, né, desse Scalab, né, justamente que mostra o potencial aí desse modelo de aliança estratégica. Gente, era isso tudo, né? Desculpa, né, ter falado tão rápido, tantas coisas assim para vocês, não sei se eram todos os temas aqui que eu trouxe de interesse, mas eu preferi pecar, né, de repente pelo excesso. Isso aqui é a última coisa que eu queria também colocar para vocês, que é uma cartilha, para quem tiver interesse, ela está disponível no site da CTIT, é uma cartilha que a gente fez para facilitar as nossas negociações com a empresa, elas mostram os modelos jurídicos, tá, que a UFMG pode realizar a partir do marco legal com empresas. Então, tá lá uma apresentação da CTIT, isso que eu falei para vocês, o que é licença com exclusividade, sem exclusividade, o que é cessão de tecnologia, e para quem tiver interesse, tá disponível lá para acesso. Muito obrigada pela atenção, né? Espero que a gente tenha aí, então, um tempinho para falar um pouco. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Juliana, muito bom. Excelente, eu vou arriscar não, né? Eu vou ousar dizer aqui que foi a melhor palestra sobre o tema do marco legal que eu assisti. Eu já assisti várias, mas essa foi uma das mais esclarecedoras, uma riqueza muito grande, né? Especialmente nessa parte de exemplos, mas também na forma pedagógica que tu conseguiu resumir para a gente, trazer os pilares, né, importantes do marco legal, especialmente aplicado para a nossa realidade aqui, né, que são os centros de inovação e que todos estão conectados com as universidades. Então, já iniciamos aqui um monte de discussões que estavas falando e já várias perguntas, várias dúvidas surgindo aqui nos grupos, inclusive sobre o tema de CTs, né, aqui na nossa rede de centros. A gente nós somos 15, né, por enquanto, centros e todos em níveis diferentes de implantação ou em tempos diferentes de operação e naturalmente, de maturidade, e também com modelos, com arranjos aí de governança diferentes, né? Então, a gente já está falando aqui de fazer um levantamento, né, mais apurado, né, retomar um levantamento aí de quem que está se enquadrando como ICT, porque a maioria dos nossos centros são imóveis públicos, mas que são geridos por organizações privadas, né, sem fins lucrativos, né, a gente já sabe que vários se encaixam como ICTs, mas nem todos, então é algo também que a gente pode levantar e observar, para tentar também usufruir dessas possibilidades como ICTs, né, das coisas que a legislação nos permite também como ICTs. Até o pessoal de Chapecó estava comentando aqui, me chamou muita atenção a pesquisa que vocês fizeram aí na UFMG, sobre essa participação dos pesquisadores dentro das empresas, e que isso, ao contrário, né, do que tanto se fala, né, se rotula dentro das universidades, principalmente públicas, a produtividade científica dessas pessoas, na verdade, aumenta, né, e não diminui. E aí o pessoal de Chapecó, o Rodrigo Barrichello e o Rodrigo Savenhago, me comentaram aqui que tem essa mesma pesquisa na nossa universidade, no Oeste Catarinense, né, a deles é a UNO Chapecó, que é a gestora também do nosso centro de inovação lá. Então, inclusive, já surgiu a ideia deles também apresentarem essa pesquisa no próximo encontro de gestores. Quem sabe a gente não escreve um artigo juntos, hein, com as duas experiências. Então, a gente pode conversar. Já vou passar aqui para eles. Já vou ligar essa ideia aqui também no grupo de gestores. E agora eu vou abrir, a gente está, assim, avançou um pouquinho, mas até eu fui deixando a nossa palestrante falar. Agora que eu vi você, que você me escreveu, desculpa, eu não tinha visto meu WhatsApp, senão teria terminado. Não tem problema nenhum, tá, Juliana? Estava muito bom, assim, não tinha como também interromper esse fluxo, porque realmente eram conteúdos excelentes, né? E já aqui o tema da aliança estratégica já foi apontado aqui também, vamos aprofundar mais nisso, né? O pessoal está comentando aqui no grupo. Então, eu só vou reduzir um pouquinho o nosso tempo das perguntas, a gente abre aí para umas 3, 4 perguntas, e a gente continua com essas dúvidas em outra oportunidade, né? A gente pode, quem quiser pegar o contato ali da professora, ela pode, Juliana, se tu puder botar aqui no chat também o teu e-mail, o pessoal pode te contactar para tirar dúvidas, né? E eventualmente a gente vê se consegue também uma apresentação ou uma parte dessa sua apresentação, aquilo que você puder compartilhar, que não for problema para você, tá? Mas vou abrir, então, para umas 3, 4 perguntinhas, gente, quem quiser se...
iniciar, só levantar a mãozinha. Fazer. Pode, quem? Tiago. Tiago é o nosso suporte jurídico aqui na diretoria de inovação. Como a Ioana falou, bastante informação. Voltando lá no início da tua apresentação, tu trouxe aquele quadro lá de depósito de patentes, né? E que no topo ali estão as universidades. Tu acha que isso é um reflexo anterior à alteração da lei ali, principalmente do marco legal, né? Ou ainda os investidores carecem de incentivo para ele fazer aquele caminho inverso que tu propôs, né? Das empresas para as ICTs? Uhum. Então, eu acredito, Tiago, que é um pouco assim, é muito reflexo do Sistema Nacional de Inovação e como está, sabe? A maturidade do nosso Sistema Nacional de Inovação. A gente coloca muito, né, nas discussões, eu não sei se vocês percebem assim, a gente coloca muita responsabilidade das interações nas ICTs, né, vocês têm que estar mais abertos, mas as empresas também precisam fazer esse movimento, né, dessa interação. Eu acho que é uma coisa, via de mão dupla e tem que ser assim. Aí naquele quadro de depósitos no INPI, eu acho que foi muito do esforço, e até o quadro lá que eu mostrei para vocês da Alto, né? Primeiro era a gestão de ativos de propriedade intelectual. Quando eu comecei a trabalhar na CTIT, tinha uma competição de qual que era a universidade mais inovadora, a partir de quê? De depósitos de patentes. Olha que ilusão, né? Depósito de patente é um indicador, quanta coisa ainda tem que fazer, né? Só que, não que isso não seja, PI é muito importante, patente, né? Fazer uma gestão qualificada desse ativo é muito importante, mas não é tudo. É esse cuidado que a gente tem que ter. E eu acho que o reflexo ali, que foi a sua pergunta do ranking, é porque as universidades se organizaram, né? O núcleo de inovação ficou muito voltado a essa estratégia de proteção. As empresas, né, como não tem necessariamente esse núcleo de inovação internamente, ou elas têm outras estratégias como know-how, muitas vezes a empresa ela utiliza, né, a estratégia de know-how e não de patente. Então, assim, é difícil de responder, e eu não estou fugindo da sua pergunta, porque tem tantas variáveis, né, que explicam aquele quadro, mas o que eu vejo, assim, de forma muito clara é que o marco legal, ele permite que aquelas posições sejam, né, se não invertidas, que a gente tenha depositantes ali da ICT e das empresas, juntos. Tem um estudo do Póvoa, que está, ele acho que ele fez o doutorado dele no INPI, quem tiver interesse pode buscar isso, ele fez um levantamento de patentes geradas nas ICTs, isoladamente e com empresas. E o percentual de patentes gerados com empresas é muito pequeno em copropriedade. Ele colocou isso como uma questão, né, que pode e deve ser observada aí para a gente desenvolver o Sistema Nacional de Inovação, e o marco legal, sem dúvida, ele abre muitas possibilidades da gente mudar esse quadro aí, né? Pelo menos eu tento ser otimista e pensar dessa forma. Maravilha. Tem uma pergunta aqui no chat da Camila, de Lages, do Orion Park, e isso realmente suscitou uma série de discussões aqui, né? Que quais seriam os requisitos para ser uma ICT e se existe concessão de título de ICT, doutora Juliana, que é um tema mais adjacente aqui da nossa conversa, mas que gerou uma série de dúvidas. Até eu vou colocar aqui também o conceito de ICT, já vou colar aqui que o Gui... eu ia fazer isso, ótimo, eu já ia procurar aqui da legislação. Gente, já vou colar aqui com essa dúvida. Aqui. Ótimo, que eu ia fazer exatamente isso. Mas olha só, isso realmente gera tanta dúvida, né? Essa questão da ICT, o que é ICT. E agora, semana passada, um outro projeto que eu estou participando é escrever o guia sobre ICTs. Junto com o Fortec e o MCTI, é uma encomenda do MCTI. Né? Então, eu e o professor Gesil, a gente acabou de redigir uma primeira versão que está lá no Ministério para revisão, que é exatamente para esclarecer esses pontos, tá? E a gente fez uma parceria lá com o Muraro,
Eu estou vendo, o Guilherme é quase parente, né? Só que o Guilherme é Murara, né, Guilherme? Eu te perguntasse se você é parente do Leopoldo, mas é um pouquinho diferente. Então, mas ele é nosso parceirão também, Leopoldo já falou em algumas oportunidades. Eu vi que alguém escreveu, né? Ele é muito competente, super disponível, é uma pessoa que eu admiro muito. Mas então, o Léo está ajudando a escrever também, a seguir, ele vai ser parceiro, e aí é essa questão que a gente conversou com o Ministério, né, e tiramos várias vezes essa dúvida com ele, não precisa de ter credenciamento para ser ICT. Não tem, não foi a vontade, tá, do Ministério. Para ser ICT, basta, e tem um parecer da AGU que depois eu mando para a Ioana, e você pode compartilhar com o pessoal, tá, elaborado pela AGU, que coloca isso que eu estou falando, então não sou eu, né, tem a validação da AGU. Não precisa ter um credenciamento, tá? Um ateste de que é ICT, tem que ter o quê? No seu ato constitutivo, o que está previsto aqui. E é interessante que a legislação, ela não colocou a palavra executar, basta ter no ato constitutivo, seja no estatuto, né? Seja se for associação, isso que está escrito aqui, ó. Que inclua na sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico, desde que seja feita, tá, a alteração, incluindo isso no ato constitutivo, considere ICT. Agora, quem vai, de fato, qualificar o que é uma ICT é a agência de fomento na hora que ela for fomentar. Tá? Então, por exemplo, a FINEP fez um edital para fomentar ICTs. E aí, uma ICT privada, tá? Ela fez a sua proposta, a FINEP, em última instância, ela vai avaliar os atos constitutivos, vai avaliar as competências daquela ICT, né? E vai, então, dar o ateste, não sei se está claro o que eu estou falando, mas vai ser no caso, em cada caso concreto, que vai acontecer. E um outro movimento que a gente está tratando nesse guia é o seguinte: Parque Tecnológico é ICT? Fundação de apoio à ICT? Não sei se vocês estão discutindo isso aí, mas aqui em Minas Gerais está pegando fogo, né? Eu quero ser ICT. Todo mundo quer ser ICT, né? Porque tem os benefícios, mas tem obrigação, e a gente também coloca no guia as obrigações, tem que ter política de inovação, tem que ter NIT, tem que preencher Formict, tem as obrigações, né? Então, essa discussão está acontecendo muito aqui, e eu não posso, né, gente, ainda passar conclusões para vocês, tá? Porque está sendo elaborado, está sendo estudado aí com o Ministério, mas, assim, uma fumacinha, né, do que está sendo, dá um spoiler para vocês. Que, por exemplo, uma fundação de apoio até pode eventualmente ser uma ICT, mas ela tem que segregar a função dela, de fundação de apoio e de ICT. Então, se ela tiver competências para atuar como ICT de forma segregada, ok. Se o parque tecnológico, da mesma forma, né, além da incubação de empresas, etc., ele tem capital próprio, né, fala aqui capital intelectual, etc., para executar a pesquisa dentro daqueles pilares, também poderia ser, mas a gente precisa só ter esse cuidado, e eu estou aqui pensando, eu vou anotar os documentos que eu tenho que compartilhar com vocês, um estudo também que a CGU fez, acho que ele foi divulgado em 2019, do Igor, né? O Igor é a pessoa que liderou esse estudo lá da CGU, que ele coloca exatamente também uma discussão sobre ICT, tá? Que foi, na opinião da CGU, foi uma falha da lei não colocar a palavra executar, que isso trouxe uma insegurança jurídica, mas é o que é. E aí ele coloca, inclusive, recomendação para isso ser revisto. Tá? Então, eu estou anotando aqui coisas que eu preciso mandar para vocês. Parecer da AGU e estudo da CGU sobre esse tema. E o tal guia, né, que a gente está trabalhando, ele ainda demora para ficar pronto, mas é uma demanda do Ministério, porque esse tópico está realmente, né, pegando fogo. Muito bom, Juliana. Gui, eu não sei se a tua pergunta foi respondida com essa da Camila, ou tu queres perguntar também? Seriam duas perguntas. Uma, a doutora Juliana respondeu agora, até queria agradecer também pela exposição, que foi fantástica, e todo o assunto que tu trouxesse sobre o marco legal. A primeira que eu ia perguntar era justamente disso, se era obrigatória a ICT ter aquela política de inovação para ser considerada uma ICT. Mas então, pelo que tu falasse ali, seria mais, a princípio, ele ter nos atos ali no estatuto
aquela finalidade ali, né, da pesquisa básica ou aplicada, desenvolvimento de novos produtos, enfim, é nesse ponto, né? Então, ai, desculpa, pode fazer as duas perguntas. Tá. Depois... Aí a outra pergunta era bem específica sobre, acho que é o artigo 5º, que fala sobre participar do capital minoritário, que ele possibilita a União, aos estados, municípios ou as instituições a participar do capital minoritário. Vocês têm algum exemplo de como isso funcionou, como que os órgãos de controle olham para esse tipo de operação, se já tem assim, uma certa segurança, né? Porque isso é um ponto que sempre é trazido para o debate de novo. Como é que o Ministério Público ou o Tribunal de Contas vai interpretar se a gente participar do capital social de uma empresa e se essa empresa falir, quebrar, enfim, tudo isso. Sim. Tá bom? Obrigado. Ótimo. Então, a primeira questão sobre a política de inovação, né? Então, é o seguinte, a ICT pública federal, e aí a estadual vai depender de cada legislação, ela é obrigada a ter política de inovação, tá? Não tem dúvida. A ICT privada, que queira concorrer por recursos públicos, tá? Os editais começaram a apontar isso. O último edital do CNPq, que foi o MAI, ele já coloca a exigência de apresentar a política de inovação. Aqui, por exemplo, né, regionalmente, a FAPEMIG, que é a nossa Fundação de Amparo de Minas, para concorrer a edital de fomento, você tem que apresentar a sua política de inovação. Então, para a ICT privada, além de estar no ato constitutivo que foi colado aqui, né, o que tem que estar previsto para ser ICT, ter a política de inovação é necessária para isso, tá? E aí tem a questão do núcleo de inovação tecnológica e da obrigação de fazer o preenchimento do FORMICT, que é aquela espécie de imposto de renda, né, que as ICTs precisam fazer todos os anos para o Ministério, colocando os indicadores de inovação. O guia, Guilherme, lá de política de inovação, a gente trata, tá? Depois, se você tiver oportunidade, interesse de olhar, ele trata sobre essa questão para ICT pública e ICT privada sobre as políticas de inovação, tá? Sobre a outra pergunta do artigo 5º, eu não conheço ainda nenhum caso em que a ICT seja sócia de empresa, está previsto, mas traz toda essa insegurança que você falou, né? Como é que o órgão de controle vai falar, qual que é o limite da responsabilidade da ICT, né? Solidária, se isso der errado, se o medicamento, de alguma forma, né, trouxer prejuízo. Então, assim, estou pegando aqui um exemplo de medicamento que seria uma PI que essa empresa fosse comercializar, né, e aí tivesse algum litígio, alguma questão jurídica em relação à atividade da empresa. Então, assim, eu não conheço. O que a gente fez, que foi aquele modelo que eu trouxe, foi o modelo de usufruto de ações, que como bom mineiro a gente ficou ali no meio em cima do muro. Se bem que não gosto, não vou poder usar uma expressão contra mim mesma, né? Mas é o seguinte, é um exercício do modelo de sociedade sem ser sócio. E no contrato, porque, né, muitas coisas que a gente discutiu aqui, no contrato de usufruto, a gente não tem poder de gerência, tá? De ingerência na empresa. E a gente coloca ali um afastamento de responsabilidade, tá? Perante terceiros da universidade. A gente não teve também nenhum problema com o número, né? Felizmente, não teve nenhum problema que tivesse surgido essa questão para a gente, né? Se teria ou não uma responsabilidade solidária, mas é isso que você falou. E a política de inovação, para a universidade, para a ICT fazer esse tipo de participação, ela tem o quê? Fazer essa discussão muito ampla, né? E com órgãos de controle, para a gente construir um modelo que tenha segurança jurídica, porque realmente, né, para o gestor público fazer o que está na lei já é tão complicado, não é? Ainda mais inventar, como diz, né, aqui em Mineirês, inventar moda. Então, é importante inventar essa moda, ela é necessária para o país, mas a gente precisa de ter mais segurança e discussão. E no Fortec, tá? Agora eu já estou fazendo um momento aqui de propaganda. A gente vai fazer, no início de setembro, acho que é a primeira semaninha de setembro, um evento nacional em que esses temas todos vão ser discutidos lá. E a gente está chamando para as discussões a CGU e o TCU. CGU, TCU e AGU. Aí, como eu estou lá na diretoria, o pessoal fica assim comigo, não, Juliana, você está colocando a AGU, você está colocando muito U nessa discussão. Né? Esse Fortec está sendo... Né? Eu falei, gente, precisa ter. Né? A gente tem que trazer esse pessoal para a gente construir juntos.
Muito bom, Juliana. Tem mais uma pergunta aqui da Camila, mas, Camila, eu já copiei e eu vou mandar por WhatsApp aqui ou por e-mail para a Juliana e vou pedir que, né, se ela puder fazer a gentileza, então, de nos mandar por escrito, porque a gente já passou aí um bocadinho aí do tempo previsto, então a gente vai tentar continuar essa discussão, de repente, por e-mail, por escrito, tá? A parte boa, né, a gente está discutindo aí um hot topic, né, como a Juliana falou, que é a parte boa, mas a parte ruim é que abre, né, um campo gigante, né, de possibilidades de discussão e de dúvidas, enfim, né, a gente está tratando um assunto que é muito amplo, e muito rico também, né, e mais rico ainda todas essas referências e exemplos que a Juliana trouxe, e eu fiquei bastante impressionada, inclusive, do tanto de coisa que já está avançado e sendo praticado dentro da UFMG. Muito legal, Juliane, parabéns pelo teu trabalho, porque eu sei que muita coisa aí, essa liderança, essa quase que militância tua, né, essa busca aí diária, né, por praticar essas coisas que a gente já poderia fazer, né. Eu acho que esse movimento, a gente está, aqui em Santa Catarina, a gente se destaca em muitas coisas dentro da inovação, mas acho que esse movimento a gente precisa, talvez, reforçar um pouquinho mais, e até por isso da escolha desse tema. Pode ser assim, Camila? Vou mandar por escrito a tua dúvida aqui para a professora, e aí a gente vai continuar, depois eu até compartilho nos grupos, inclusive, essa resposta, para a gente não avançar muito. Juliana, queria não sei se você, né, queres fazer algum fechamento, quer comentar mais alguma coisa? Não, eu estou super, assim, primeiro estou envergonhada de ter falado tanto, gente, vocês me desculpem, tá? Mas eu prometo que da próxima vez vamos ter mais tempo para discussão. Sim. Mas foi uma... É a Giana que está falando, né? É a Giana, né? Vou Sim, falar aqui de novo, escreve lá para sair o certificado e no site da EGEM vai estar as gravações também, tá? Tá, beleza. Obrigada, Ana. Imagina.